Também que explica, até saindo um pouquinho aqui para depois a gente voltar, é quando assim, olha, eu machuquei jogando futebol, mas na hora o corpo estava quente e nem senti. Na hora que o corpo esfriou, aí que a dor veio a mil. Exato. Essa é a explicação. Essa é uma das explicações. Né? Existem explicações neurológicas devido à transmissão do impulso nervoso, que ele aumenta de acordo com a presença de substâncias que são agressoras para o tecido, como a presença de sangue, um hematoma, um sangramento no local, aquele roxo que ocorre no local da pancada, aquilo também estimula a sensibilidade dolorosa. E outra coisa que leva à dor também é a falta de movimento naquela região. Você fica a região mais imobilizada, a proteger, né, por causa da lesão. Isso faz com que o músculo atrofie, leva à retração de ligamentos, tendões e cápsula articular. E aí justifica justamente o motivo pelo qual a melhor forma para se evitar a dor é justamente movimentar, mobilizar. Produzir movimento leva a alongamentos, leva a ativação da circulação, leva à ativação da musculatura, a um fortalecimento, e isso faz com que a dor seja reduzida. E isso então quer dizer que a gente estava fazendo tudo errado. Exatamente. Agora, doutor Otávio, eu gostaria que o senhor nos desse dicas a respeito disso, de como prevenir, né, as dores no período do frio. E a primeira dica que eu quero que o senhor nos fale sobre é essa que está aí na tela. Por gentileza, produção, coloca aí pra gente. Pratique exercícios físicos. Então, a Isso prática... é para tudo, né? Para a vida, né? Pra vida. Fazer atividade física regular, além de controlar a pressão arterial, níveis de glicose no sangue, diminui a sobrecarga nas articulações e permite com que essa musculatura que está mais inibida por causa da temperatura mais baixa, ela seja ativada, ela se fortaleça e isso diminui a sobrecarga sobre as articulações. Além disso, a prática de exercícios físicos regulares ativa a circulação. Então, isso causa uma vasodilatação. Ou seja, na temperatura mais fria, o vaso fica mais comprimido e fazendo atividade física ocorre uma dilatação e uma melhora da circulação. Com isso, o tecido recebe mais oxigênio, mais nutrientes e vai ter menos estímulo doloroso. Exercícios específicos para cada pessoa e isso, então, naquelas que já são fora das próteses, pinos, parafusos ali, também para aqueles que têm artrite, artrose. Perfeito. Também, para todo mundo, mas tem que fazer. Atividade física, eu sempre falo para o paciente que não existe situação, salvo o paciente que está com alguma fratura instável, né, que ele vai ter que ficar imobilizado. Todas as outras situações, existe algum grau de mobilidade que é necessário para se manter a saúde daquele membro. Então, mesmo a pessoa que tem artrose, pessoa que tem hérnia de disco, pessoa que está com alguma sobrecarga sobre alguma articulação, essa movimentação vai fazer com que ele melhore o seu estado geral, que ele consiga aliviar esse sofrimento, essa dor que está sendo causada justamente pela falta de exercício. Antigamente, se indicava o paciente ficar de repouso para melhorar a dor. Hoje já se sabe que o repouso em excesso, ele agrava a dor. Existe uma doença que ficou muito famosa, né, agora recente, que é a fibromialgia. Isso. As pessoas nem falavam dessa doença há pouco tempo atrás. E diversos estudos sobre esse tipo de condição clínica demonstram que a falta da atividade física leva a um agravamento do quadro, a uma piora da dor. Então, é exatamente o contrário do que se imaginava. Do que se imaginava. Isso. Então, pessoal de casa, eu quero convidar você aí a participar também conosco do programa. Pode enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp. O doutor Otávio Melo está aqui para poder responder. E nós vamos para mais uma outra dica que ele nos passa para prevenir essas dores aí no tempo de frio, que é exatamente mantenha-se aquecido. Exatamente. Não é ficar igual que Tarzan do brejo aí não, né? Os caras frios, a tendência é contrair. Sim, essas contrações ou contraturas, elas pioram ainda mais a sensação de dor. Então, existem pessoas, por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê no consultório é a pessoa que tem problemas circulatórios e a ponta dos dedos começa a ficar arroxeada, fica azulada, às vezes quando coloca a mão na água fria. Essa pessoa precisa fazer uma avaliação porque ela pode ser portadora de uma doença circulatória ou até mesmo reumática. Uau. E o que a gente observa que justamente quando as pessoas expõem determinadas partes do corpo a uma temperatura mais baixa, ocorre um grande prejuízo, ou seja, uma circulação
muito comprometida. Aquele arroxeamento que ocorre na ponta dos dedos é um sinal de que está faltando oxigênio naquele tecido, que a circulação dele está insuficiente. Chega a casos extremos, né? A gente vê às vezes com escaladores, pessoas que vão para regiões polares, exposição muito prolongada ao frio, a pessoa chega até a ter necrose da ponta dos dedos. Isso não é raro. Isso acontecia muito na época das guerras antigas, né? Que as pessoas iam para a Sibéria, iam para regiões muito frias e ficavam ali entrincheirados, né? Ou seja, sem se proteger adequadamente. Quando você se protege da temperatura, a sua musculatura fica mais relaxada, a circulação flui com mais facilidade e isso faz com que o estímulo doloroso seja reduzido. Próxima dica, Dr. Otávio Melo, para você de casa, está aí na sua tela, que é mantenha-se aquecido. Já falou a próxima, por gentileza. Vamos lá. Procure um médico se as dores forem frequentes ou causadas por fraturas antigas. Uau! Isso. Então, as dores, toda dor que dura muito tempo, né? Vamos pegar uma dor que, por exemplo, dura mais do que 15 dias, mais do que um mês, pessoas às vezes têm dor há um ano. E muitas pessoas ficam procurando curas milagrosas. Os paliativos, remédios populares, né? Eu não digo que não tenha que se utilizar. Muitas vezes a própria medicina utiliza o conhecimento popular para determinadas condições clínicas. Mas o que não deve ser feito é utilizar apenas a sabedoria popular. Principalmente quando você já está utilizando determinada substância e ela não está surtindo efeito. Provavelmente, nesse caso, o diagnóstico não foi feito. Não é nem que está incorreto, o diagnóstico não foi feito. E nós só vamos conseguir tratar uma determinada condição, né? Vamos falar, por exemplo, uma doença reumática, ou uma fibromialgia, ou até mesmo uma síndrome neurológica, como pegar um exemplo da coluna, uma hérnia de disco, por exemplo. Há que se fazer um exame físico bem feito e muitas vezes a necessidade de fazer algum exame de imagem, né? Existem exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, uma termografia, que é um exame que mostra alterações da temperatura corporal, que consegue identificar diversas doenças. Até mesmo a tão conhecida fibromialgia, que é uma das principais causas de piora da dor no frio. Porque o paciente ele vai ter dor mesmo no repouso. Isso que é o grande problema. Uma coisa é a pessoa sentir dor após uma atividade, outra muito diferente ela sentir uma dor no repouso. No repouso, é complicado. Isso. Então, por isso, gente, que nós aqui conversamos com o nosso convidado de hoje, o Dr. Otávio Melo, médico ortopedista, e veio nos dar aqui essas dicas para a gente prevenir aí das dores no frio. Doutor, obrigado. Agora, para essa câmera aqui, que ela é toda sua, a sua consideração final para o senhor, para a senhora, para a família que nos assiste aí agora. Ok. Com relação à questão das dores no frio, o principal recado para quem está nos assistindo é o seguinte: lembre-se sempre, fazer atividade física é essencial. A temperatura está começando a baixar agora. É normal que as pessoas sintam um pouco mais de dor nessa temperatura mais fria. Então, se aquecer, fazer atividade física preferencialmente agasalhado, coloca uma blusa de moletom, uma calça de moletom, um tênis confortável, uma meia e faça a sua atividade física. Não é porque está frio que você tem que ficar de repouso dentro de casa. E principalmente, lembrar que ficar parado vai fazer com que a sua dor piore. Então, se exercitar e se agasalhar, vai ser possível que você alivie essa dor, muitas vezes sem necessidade de tomar remédio, sem necessidade de ficar procurando médicos e médicos, muitas vezes sem necessidade. Muito bom. Nosso agradecimento, doutor Otávio. Obrigado, prazer. Viu? Uma grande honra recebê-lo e tê-lo no nosso programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.